Que a paz de Jesus continue presente. Estamos aqui no Grupo Espírita de Ibatiba, fazendo a promoção do Livro dos Espíritos para o estudo. Porque doutrina espírita sem estudo não é doutrina espírita. E essa fase nós estamos apresentando a filosofia da doutrina espírita, que vem no Livro dos Espíritos. É interessante porque temos a introdução do Livro dos Espíritos, logo após a capa e a sobrecapa, e essa introdução já traz uma definição muito interessante. Kardec criou o vocábulo espiritista e espiritismo porque a doutrina espírita ela é espiritualista. E por ser espiritualista, as pessoas poderiam confundir. E como ele disse, para coisas novas, vocábulos novos. Então ele inventou a palavra espiritismo, espiritista, porque os seres que se apresentaram a ele através da mediunidade de outras pessoas, trazendo essas informações, eles se chamavam espíritos. E por isso a doutrina ficou sendo doutrina dos espíritos, encarnados e desencarnados. Nós já explicamos a diferença no vídeo anterior. E a partir de agora, quando falarmos espíritos, estaremos falando de todos nós. As manifestações espíritas não apareceram com o espiritismo, ao contrário. Já no oráculo de Delfos, lá na Grécia, e bem mais antigamente, lá na Babilônia, os fenômenos espirituais já se faziam presentes. Né? Existe aquele episódio de Nabucodonosor e outros, a manifestação de Moisés, os 10 mandamentos vieram através da mediunidade, vieram nas pedras, escritos na pedra através da mediunidade de Moisés. Então, manifestações espíritas são muito antigas, desde que nós nos conhecemos como seres humanos, que a Terra apresenta isso. Aliás, pela definição, todos nós somos médiums, uns mais e outros menos, mas todos somos médiums. E é engraçado, interessante, muito interessante, que fala também, olhando mais o livro, lá no item 6 da introdução, ele vai falar que os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Vou repetir. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Aí entendemos já aí que o Livro dos Espíritos já preconiza a pluralidade dos mundos habitados e que todos os planetas são habitados por espíritos. Então não sei por que as pessoas ficam tão maravilhadas com essa informação, até porque nós viemos de outros planetas, né? Quem não leu ainda? Os Exilados de Capela. Capela é uma constelação, e nessa constelação de Cordeiro, né, tem planetas, e desses planetas existiam civilizações lá com um nível de desenvolvimento moral igual ao que temos hoje aqui na Terra. E eles foram exilados. Até porque espírito não retroage, né? Ele sempre está avançando. As pessoas podem até dizer, mas o espírito regrediu. Não. O Pai falou que todos os espíritos seriam assistidos. E esse grupo de espíritos veio reencarnar aqui no nosso planeta para duas coisas.
duas motivações. Primeiro, elevar moralmente esses espíritos através das experiências e através também dos espíritos que já estavam aqui, na elevação dos povos que já tinham aqui. E nós podemos falar em 4 raças que vieram para cá como exilados de Capela. A primeira, os hindus, os arianos, os egípcios e os hebreus. Foram as raças que vieram para cá, elevando o nível intelectual e moral do nosso planeta. É por isso que estamos passando numa fase de transição para que espíritos que não têm vibração semelhante a nosso planeta, que está sendo elevado para outra dimensão, eles não ficarão aqui semelhantes aos exilados de Capela. Então eles vão para outro planeta. É outra coisa que nós temos que ficar espertos. Nós temos que elevar rapidamente a nossa consciência, a nossa vibração para poder acompanhar a Terra, que está saindo de um nível de planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Estamos em plena transição e, segundo os informes espirituais mais elevados, a nossa elevação será mais breve. Estamos no período de elevação do planeta e dos seus componentes. Outra coisa interessante que fala na introdução é como você pode distinguir os espíritos bons dos espíritos ignorantes. Eu digo ignorantes porque nós não podemos classificar espíritos bons e ruins. Até porque no livro dos Espíritos há uma pergunta que fala que não existe espíritos ruins, existem espíritos ignorantes. E nós já fomos assim, ignorantes, e não ruins. Essa é a classificação que o nosso Pai nos dá, e através de Jesus e com esses conhecimentos nós acabamos entendendo por que não existe espírito ruim. Existem espíritos que passam pela fieira da ignorância. Nós vamos chegar a essa pergunta uma hora dessa, que aliás quem quiser se adiantar é a pergunta 120. A pergunta que Kardec faz é se todos os espíritos têm que passar pela fieira da maldade. E Kardec responde que não, todos temos que passar pela fieira da ignorância. Então o nosso irmão assassino, ladrão e outras denominações, eles estão nesse estágio ainda de ignorância. E à medida que vão tendo conhecimento, eles vão crescer, como nós. Por isso é que existe a reencarnação. E nós vamos entender também o problema da culpa e da dor. A dor é o sinal para o corpo físico de que alguma coisa no corpo está errada. E aí vamos ao médico, curamos as nossas feridas e fica bom. E a culpa é os sinais que o espírito emite de que alguma coisa está errada no espírito. Aliás, nós aprendemos que culpa não existe, porque a doutrina espírita nos afirma que não existe céu e inferno, e sim responsabilidade. Então, temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quisermos, mas temos a responsabilidade sobre aquilo que fazemos. É uma lei, é que chamamos lei de causa e efeito, que nós ainda vamos tomar conhecimento mais profundamente. Daí a grande necessidade de estudar o livro dos Espíritos, para entender por que as religiões criaram essas indicações para que nós fôssemos submetidos através do medo e através das culpas
E os dois paralisam-nos para assumirmos culpas que nós não temos. Deus é bom, justo e maravilhoso. Qual o pai que castiga o filho? A reencarnação, é bom começar esses conceitos. Não é um processo punitivo, é um processo educativo. O nosso pai o utiliza, tendo como base a lei de causa e efeito, e a reencarnação é um instrumento para que nós possamos assumir as nossas responsabilidades, que nós não temos culpa, nós temos responsabilidade. O grande diferencial da doutrina espírita, na parte moral, é essa, é que Jesus vem trazendo todos esses conceitos através do tempo e nós ainda não entendemos, nós ainda não aceitamos isso. Está na hora de mudar, parar, refletir, orar e meditar. São os passos que nós temos que fazer para assumir as nossas responsabilidades. Repito, nós não temos culpa, nós temos responsabilidade. E aí que é a grande diferença da doutrina dos espíritos para outras religiões e conceitos. Bom, vamos falar agora de outra introdução que o Livro dos Espíritos apresenta. Chama-se Prolegômenos. Ele tem um desenho da videira, né? Um ramo de videira com uma uva e com as folhas da videira. Prolegômenos quer dizer introdução também. E essa introdução é Kardec que fala, ou melhor, veio escrito para ele o objetivo da missão de Kardec, que era trazer a doutrina dos espíritos. Nós sabemos hoje que Kardec foi Francisco de Assis e João, né? Então, ele traz a descrição de como foi tratado essa missão através dos espíritos superiores. São espíritos que vieram na equipe dele, espíritos como Swedenborg, como São Luís e outros, né? Espíritos bem elevados que vieram trazer a mensagem de confiança para que ele pudesse trazer esse estudo para nós. E nós temos preguiça de ler, né? Eu acho que Livro dos Espíritos a gente não lê, a gente estuda. Sempre devemos estudar Livro dos Espíritos. Porque ele divide em quatro livros. O livro número 1 são as causas primárias. Ele fala de Deus e fala de outros assuntos. Não para nós entendermos Deus, mas para dar uma definição dentro da nossa capacidade do que é Deus. Aliás, ele não fala quem é Deus, porque as pessoas falam sempre num Deus, um velhinho de barba, essas coisas, né? Mas Deus, nós fomos criados à semelhança dele em espírito. Temos todo o potencial e todas as qualidades, mas temos que desenvolver todas essas qualidades e através das reencarnações e esse crescimento contínuo, nós vamos chegar perto dele daqui a uns bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. Mas chegaremos lá, porque o nosso irmão Jesus chegou, nós somos filhos também, né? O livro 2 é o mundo espírita ou dos espíritos. Aí já descreve o que nós somos. Porque tem três coisas primordiais no universo: Deus, espírito e matéria. Espírito é a parte inteligente que Deus criou. E matéria é onde nós vamos conviver. No livro 3 do Livro dos Espíritos, fala sobre as leis morais. É um conjunto de 10 leis que traz para nós como devemos nos comportar. Entre elas, lei do trabalho, lei natural, lei da destruição. São 10 leis.
É um capítulo interessantíssimo, porque iremos saber o que podemos lidar e o que podemos e devemos fazer. E o livro número 4 são as esperanças e consolações. Como a doutrina dos Espíritos é eminentemente consoladora, por isso é que se chama o Consolador Prometido, como disse Jesus, o Espírito de verdade, traz nesse capítulo 4 o que devemos esperar e o porquê do suicídio, né? Por que não devemos fazer. O consolo, né? Serve de consolo para as mães, para aquelas pessoas que acham que acabou a vida, acabou tudo. Então traz as informações e o consolo para todas essas pessoas que ainda lamentam a perda de entes queridos. Meus irmãos, nossos filhos não são nossos. Os nossos pais e parentes não são nossos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos luz. E vivemos, já tivemos vidas anteriores e temos vida posteriores. Após o desencarne, nós vamos para lugares pré-determinados de acordo com a nossa capacidade e como nos portamos aqui. Somos espíritos imortais. Quando temos a capacidade de começar a entender esse conceito, se eu sou imortal, por que eu fico preocupado com a morte, ou com o desenlace, como vai ser? Simplesmente eu tenho que acreditar nisso, que eu sou luz, sou filho da luz, e eu e o Pai somos um. Todos nós somos centelhas divinas. E seremos, continuaremos sendo, através da eternidade, através das reencarnações, teremos ganhado toda experiência e todo crescimento inerente a cada espírito. Só tem um probleminha: a caminhada é solitária, individual. Posso te ajudar. Todos nós nos ajudamos nessa caminhada infinita, mas ninguém pode fazer por mim, e nem eu posso fazer por você. Quem vai atravessar essa ponte, construir essa ponte, é você. Mas não é melhor saber como essa ponte nós vamos construir, fazer e andar? Nós temos todas as indicações, todas as plantas de engenharia, tudo isso Jesus já trouxe, através dele e dos seus enviados. Sócrates, por exemplo, Moisés, por exemplo, Kardec, por exemplo, são enviados de Jesus, né? Lá na China tem Confúcio. Então, todos esses são enviados de Jesus para nos ensinar como devemos caminhar e por onde caminhar. Nada de atalhos, mas tendo confiança em nosso Pai, em Jesus, sabendo que temos ao nosso lado, é só chamar um anjo da guarda, tudo fica mais fácil, né? Vamos ter confiança e fé. Esse é o nosso defeito, que estamos consertando. Nós não temos fé. Como diz Jesus, a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Meus irmãos, estamos estudando o Livro dos Espíritos, mais uma vez. Quero convidá-los para assistir esses vídeos, sempre trazendo as informações sobre o Livro dos Espíritos e avisando que a partir da semana que vem nós já vamos começar a estudar as perguntas no livro primeiro, por exemplo, das causas primárias. Interessante que vocês já leiam no Livro dos Espíritos
a introdução, o objetivo do livro, que esses 2 vídeos trouxeram, para nós começarmos já com o pé, com a mão direita e com todo o visual no livro primeiro, As Causas Primárias, né? Aliás, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, é Deus infinito, a pergunta é: que é Deus? Já deixo essa pergunta para que você pense, medite, ore, raciocine, estude. Por que a pergunta é que é Deus e não quem é Deus? Interessante, né? É esse o conteúdo do Livro dos Espíritos. Esse livro, aliás, ele é perigoso, porque quando começamos a ler, nós começamos a nos libertar dos grilhões que nos prendem. E o grilhão que mais nos prende é a ignorância. Como disse Jesus, busca a verdade, ela vos libertará. Então, a partir da semana que vem, entraremos nas perguntas do Livro dos Espíritos. Sou luz, sou filho da luz, eu e o Pai somos um. Que Jesus nos abençoe.